Olá! No quinto capítulo deste livro, primeiro meu, o nosso tema é o poder. Acredito que é neste assunto que os sádicos e perversos que compraram o livro estão mais interessados, mas lamento decepcioná-los. Não apresentarei uma espécie de manual de instruções sobre como subjugar pessoas. E não adianta fazerem essas caras. O primeiro que me afrontar sofrerá minha ira. Aqui reina soberano. As quatro margens deste papel são meu castelo e todos me ouvirão falar sobre poder do jeito que eu quero. Já aprenderam alguma coisa? Vejam como é a vida dos poderosos. À porta do auditório, fui interpelado pelo monitor, de prancheta e caneta à mão. Ar de guarda da alfândega. Seu nome, por favor? Olhei-o demoradamente com olhos semi-regalados e disse que não saber o meu nome. Só pode entrar quem está na lista, senhor, insistiu o diligente monitor. Tenta aí, cabrúncio. Olhou e reolhou. Nenhum cabrúncio. Sinto muito. E repetiu seu mantra. Só pode entrar quem está na lista, senhor. Cabrúncio é meu sobrenome. Me chamo Albenezério. Com A de Albenezério. Nova verificação. Mesmo mantra. Só quem está na lista. Vencido e com a expressão acabrunhada, dei meia volta. Planejava gastar os minutos que ainda faltavam para o início da aula me embriagando de café. Tinha desculpa. Fui barrado. Só pode entrar quem está na fila. Plano frustrado. Mal me virei e fui interceptado por um dos coordenadores do evento. Olá, professor. Fez boa viagem? O monitor ficou desconcertado. Perdeu o ar de alfandegário. Professor, me desculpe, não reconheci o senhor. Queria reparar o equívoco, não sabendo se eu fizer aquilo por indignação ou zombaria. Apostou na indignação como um bom súdito que não toma liberdade sem que tenha sido expressamente autorizado. Abandonou o posto de guardião dos portões do auditório para me conduzir ao palco, interrompendo o fluxo de entrada dos convidados que se enfileiraram na antessala quente. Fui acomodado na poltrona que me cabia, altiva e confortável sobre o palco, guarnecida por uma pequena mesa com taça e água mineral, com e sem gás. Acomodado e hidratado, contemplava em silêncio o ar solene e o ritual de conferência do nome da lista, entrada e acomodação dos convidados em cadeiras menores confortáveis que a minha, tendo ainda um monitor constrangido ao meu lado. O senhor quer mais alguma coisa? O coitado do monitor não tinha a menor obrigação de me reconhecer, mas agiu como se a tivesse. O curioso é que muitos dos que estão aqui são grandes empresários e frequentadores das colunas sociais. Temos até um banqueiro e uma artista. Gente que com muito mais propriedade do que eu poderia sustentar a expectativa de ser reconhecido não somente aqui neste auditório, mas em qualquer lugar. Certamente, na maior parte do tempo, eu é que espero em filas e cadeiras desconfortáveis para vê-los ou ouvi-los. Mas aqui e agora é por não me reconhecer que o monitor se constrange. Quanto aos senhores, por favor, seu nome. Só para entrar quem está na fila. É como se poder e reconhecimento tivessem uma ligação. Reconhecer como diferente, como especial, como merecedor de diferença. São dois os pontos fundamentais aqui. Em primeiro lugar, para que haja o que nós chamamos de poder, é preciso que concebamos as pessoas como social e politicamente diferentes umas das outras, que, de alguma forma, aceitemos que as regras e modos de tratamento dispensáveis a uns não valem para outros. É preciso, em suma, imaginar as relações sociais marcadas por desigualdades. Em segundo lugar, concebido o modo particular como as pessoas se desigualam, como professor e monitor, patrão e empregado, rei e súdito, é preciso não só especificar essas diferenças, mas também legitimá-las. É dizer por que o rei merece a realeza, por que o desigual merece a sua desigualdade. São estas duas questões fundamentais. Primeira, quem e como são os diferentes? E segunda, por que os diferentes merecem sua diferença e seu modo diferenciado de tratamento, que marcam os saberes produzidos acerca do poder. São as questões que balizam uma epistemologia do poder. Algumas observações, mesmo sem um aprofundamento no discurso filosófico, já podemos fazer aqui. Em sendo o poder baseado na desigualdade, não é à toa que aqueles que exerçam poder sobre outros desenvolvam toda uma estética e rituais em torno de sua pessoa e de seus iguais,
e as mantém com unhas e dentes. É a coroa do rei, a roupa de grife do empresário, o gosto dito sofisticado. Em contrapartida, estigmatiza como inferior o que é diferente, o que identifica os que não pertencem a uma elite qualquer, como, por exemplo, quando se diz que gostar de música clássica é uma qualidade, e, por sua vez, gostar de funk demonstra ignorância e mau gosto. Também, como efeito da mesma necessidade de destacar positivamente o que distingue, está a necessidade de desqualificar, de forma mais violenta e incisiva, tentativas de aproximar-se indevidamente dos sinais de status. É o caso das falsificações de produtos de uso mais condenável socialmente, não só por ser considerado crime, mas, sobretudo, por ser grotesco. Entenda o grotesco como uma tentativa de parecer o que não se é, a dissimulação que não engana, mas que deixa patente a vontade de enganá-lo, de copiar o que é seu. Estas atitudes apontam para uma premissa sociológica do poder. Ele é o efeito de uma relação entre pessoas que interagem em condições de desigualdade, sendo que podemos, neste campo de interação, destacar três atitudes: dominante, guardião e usuário legítimos dos símbolos de poder. O pretendente a dominante, ou o dominado que acha que pode tornar-se dominante, o grotesco, e, por último, o dominado, o puramente dominado, o que se qualifica como não sendo nem dominante e nem pretendente a dominante, cada um com seus símbolos. Considerada essa premissa sociológica, os discursos filosóficos acerca do poder se dividirão em dois tipos fundamentais: discursos de legitimação de determinada relação de poder ou dominação, então, discursos focados na analítica ou compreensão das relações de poder. Em ambas as perspectivas, que podemos chamar aqui a primeira de legitimadora e a segunda de analítica, estes discursos ou filosofias podem estar a serviço de quaisquer destes três grupos: dominantes, dominados que podem ser dominantes e dominados sem chances de dominação. Vamos começar por um autor claramente preocupado com a legitimação de determinada forma de dominação. Discurso de legitimação presente naquela que pode ser considerada a primeira obra de filosofia política da história, a República de Platão. A pretensão de Platão com a República não é propriamente demonstrar a seus contemporâneos como o poder funciona, ainda que em alguns momentos da obra ele faça uma espécie de análise, mas sempre em tom de crítica. É o caso da democracia, que ele desqualifica como condição de propor sua visão e de como a cidade deveria ser governada, e, portanto, de como o poder deveria ser exercido. Isto é muito curioso, porque enaltecemos a democracia como o melhor dos regimes políticos, e, em especial, a democracia grega antiga como paradigma da boa democracia, a mais perfeita das formas históricas de democracia. Pois para os filósofos a coisa não era tão digna de elogios assim. Não há um filósofo grego sequer que enalteça a democracia sob a qual vive. Talvez seja uma sina de todos nós, antigos e contemporâneos, desgostar da vida política que temos e amar a que não temos. Mas no caso de Platão, sua crítica se sustenta por seu elitismo. Grande elitista que era, acreditava que nem todos nasceram para o exercício de nobres funções como a governança ou a filosofia. Pior do que isso, apenas uma minoria seria digna das funções mais importantes, do mesmo modo que apenas alguns poucos são os verdadeiramente inteligentes, fortes, rápidos, audazes e assim por diante. Sendo a democracia um regime no qual qualquer homem livre pode manifestar-se e deliberar sobre os rumos da polis, e, por sua vez, a maioria das pessoas indigna de ser chamada de realmente inteligente, é de se esperar que resulte das deliberações da agora, a praça pública de deliberações na antiga Atenas, a vitória dos argumentos mais estúpidos, já que as leis são produzidas por esta verdadeira reunião de idiotas. Não há que se esperar nada melhor do que leis idiotas e, portanto, uma vida idiota numa cidade idiota. As leis deveriam nortear a todos para a vida boa e não o contrário. Deveriam conter a sabedoria do que é bom para todos e não apenas o que é bom para alguns. No caso, o que é bom para o que convenceram pelas suas palavras belas, os sofistas. O povo estulto de Atenas. Veja que Platão acaba colocando a questão do poder de um lado, aceitando o óbvio.
que há uma forma de poder que é exercida pela força, seja pelas armas, seja do convencimento ou sedução do público, o que era mais comum na Atenas de então. Poder que, portanto, exige para ser exercido a força ou das armas ou da sedução, mas este poder é um mau poder, poder que não deveria existir. Ao poder exercido de fato, mas que merece desqualificação, é que comumente no discurso filosófico e mesmo no senso comum será chamado de dominação, uma ascendência ilegítima de uns sobre outros. Poder para Platão e todos os que seguiram sua linha idealista de pensamento, que pensaram a questão do poder não só a partir do que ele realmente é, de como ele de fato funciona, mas a partir de como ele deveria idealmente ser. Seria algo diferente da dominação, sempre condenável, seria uma força exercida sobre outros de forma legítima. Podemos resumir assim: dominação é força ilegítima. Poder é força legítima sobre os outros. Veja como diferenciamos na linguagem cotidiana duas formas de exercício do poder ou de dominação, legítima e ilegítima. Ao soberano legítimo das historinhas infantis, geralmente chamamos de rei, já ao ilegítimo chamamos de tirano. Dois nomes para o mesmo cargo político, mas que se diferencia não pelo fato de significar alguém governar, mas pelo modo legítimo ou ilegítimo de fazê-lo. Nota que essa distinção etimologicamente não se sustenta. Rei é de origem latina, enquanto tirano é grega. Palavras de línguas diferentes, mas que significam a mesma coisa: o governante. Já sabemos por que Platão deslegitima a democracia, porque ela é mera dominação ou tirania da maioria despreparada, mas o que ele propõe em seu lugar, como ele legitima alguma outra forma de dominação. Ele acredita que, se as leis forem produzidas com sabedoria, não qualquer sabedoria, por certo, mas a sabedoria da vida boa, da vida de acordo com a ideia do bem, a governança da polis será boa. Ele legitima, portanto, pelo resultado, a vida boa ou a vida que valeria a pena viver se pudéssemos. Mas para fazer leis assim tão boas e cheias de sabedoria, seria preciso um legislador igualmente bom e cheio de sabedoria. E onde encontrá-lo? Platão responde: aqui mesmo, na sua frente. Os filósofos. Filósofos são os que, afetados por um tipo de amor, a filia, amor na presença, buscam o bem em si mesmo, ou, mais precisamente, a ideia do bem. Isto faz deles pessoas necessariamente mais conhecedoras que as outras da vida boa a ser vivida e, portanto, dignos de comandarem as vidas alheias. E os não filósofos? Agem bem quando obedecem ao filósofo, que sabe que a melhor vida para ele é a melhor vida para todo e qualquer um, é a melhor vida para todos. Desta maneira, Platão não descreve o poder tal qual ele é exercido, mas como deveria ser exercido, ou, mais precisamente, por quem deveria ser exercido. Poder legítimo do filósofo em contraponto ao poder ilegítimo dos não filósofos de toda a espécie. Ele foi o primeiro, mas não foi o único. Filosofias legitimadoras de alguma forma de poder foram uma constante não só na antiguidade como no medievo e, em boa medida, são encontradas com facilidade ainda hoje. Ou então, como o deputado que diz: tive 1 zilhão de votos e por isso minha palavra deve ser respeitada, ou ainda no currículo que o professor apresenta antes de uma aula, em que demonstra ter feito doutorado na universidade de sei lá onde e pós-graduado em qualquer coisismo na universidade do raio que o parta. Demonstra seus títulos, ainda que objetivamente não queiram dizer muita coisa. São formas de legitimação do poder a partir da demonstração de por que determinada pessoa ou grupo merece dominar os demais, por que são especiais ou diferentes, por que são mais dignos que outros. Mas todos estes discursos também têm o mesmo público-alvo, um target, como o pessoal da publicidade gosta de dizer: os súditos. É na crença dos súditos que qualquer um destes discursos torna-se eficiente para fundamentar o modo qualquer de exercício do poder. Assim, a realeza do rei, que se diz escolhido por Deus, só é efetiva se seu súdito acreditar em Deus, temê-lo e igualmente acreditar que o próprio Deus realmente escolheu o coroado para governá-lo.
Da mesma forma, só a nossa crença na democracia ou na eficiência das universidades é que sustenta a respeitabilidade e o poder de um deputado ou de um professor. Se você acha, como Platão, a maioria dos eleitores idiota, tende a não respeitar também nossos legisladores, da mesma maneira que não leva muito a sério o que diz um professor se também não levar a sério a universidade que o titulou. Há um outro ponto em comum ao discurso de legitimação. Ao tratar poder a partir de quem o detém, acabam por apresentá-lo como se fosse uma coisa, algo que pudesse ser possuído e guardado no bolso. Ele tem poder. Dizemos como se poder fosse uma coisa e não uma relação. Sendo coisa, confunde-se não apenas com seus possuidores, mas também com os símbolos que os identificam. Vejam, por exemplo, uma narrativa de desenho animado, destes dos anos 80 que se pretendem dramáticos, cheios de aventuras do bom contra o mal. Desenhos violentos e com humor em doses homeopáticas. Desenhos como He-Man, comandados em ação e coisas do gênero. Quem foi criança ou adolescente ou teve filhos nessa idade, nos anos 80, sabe do que estou falando. Se não, procure na internet. Vai achá-los com certeza. Nestes desenhos, sempre um mesmo enredo é repetido. No início, bem representado por um herói ou grupo de heróis fortões e com superpoderes, seres obviamente excepcionais, gente que claramente possui algo que outros não têm e que os torna capazes de dominar. Divertem-se com algo boboca, alheios aos planos malévolos do vilão. Este, por sua vez, apresenta em cenário sinistro seus planos de dominação do universo, sempre megalômanos. Nestes planos, sempre é apresentado um objeto qualquer que tornaria o vilão imbatível, que lhe daria mais poder que o mocinho fortão, algo como um diamante ou espada do poder. A ação tem início quando alguém alcagueta para o mocinho as más intenções do vilão. Sempre há delatores em algum lugar. Dá-se a partida rumo ao confronto. É preciso evitar que o mal se aproprie de mais poder. Se ele tomar para si o centro do poder, o que será da humanidade? Jamais jogaremos peteca novamente. É preciso evitar a todo custo. O clímax é quando o mocinho cai numa armadilha fantástica preparada pelo vilão. Mocinho capturado, o objeto emanador de poder é tomado pelas forças do mal. É geralmente nessa hora que vem o intervalo. Será que o vilão vencerá? Conseguirá o mocinho escapar da armadilha estúpida? É o que veremos após o intervalo comercial repleto de anúncios de brinquedos. Retomada a história, o mocinho escapa, geralmente de uma maneira tão cretina quanto a que permitiu ser capturado. Bem e mal se enfrentam diretamente. O bem usa de todas as suas forças para vencer o mal. Põe em ação seu objeto de poder, sua espada justiceira, seu olho de águia, seu raio. No confronto, o objeto disputado pelo vilão, sua nova fonte de poder, é destruído. Trata-se de um poder grande demais para que alguém o tenha. Na sua destruição, o cenário inteiro vem abaixo. É um terremoto em meio a explosões. O vilão aproveita para escapar pela porta dos fundos, enquanto o mocinho foge pela entrada principal. No epílogo, a lamentação do vilão. Não foi desta vez, mas eles não perdem por esperar. Seguida de longa risada sinistra. O mocinho retoma sua vida de paz e felicidade, geralmente com uma piadinha do personagem cômico. Algo que permita a todos os personagens do núcleo bonzinho da trama gargalharem alegremente. Poder tratado como algo que se tem, algo visível, algo do qual se possa apropriar. Não é só em desenhos pré-adolescentes que vemos isso. Muitas vezes, as relações de poder são representadas da mesma forma na mídia ou em outras instâncias sociais. Fulano fez alianças com Beltrano e isso garantirá mais poderes para sua reeleição, dizemos. Fazemos festinhas para o recebimento da medalha ou da faixa, como se ela emanasse um poder que o sujeito passaria a ter. Outro exemplo é o do sacerdote religioso que diz operar milagres, mas cujo poder milagreiro não é propriamente seu, mas de Deus, fonte ou símbolo do poder. São todas formas que tratam o poder da mesma maneira que os discursos de legitimação, tratando-o como objeto, assim que não realizem nenhum esforço de legitimação. Tratam o poder como já legítimo e apenas o narram como emanado de uma fonte. Como a nossa Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição.
efeito de distinção entre o poderoso e a fonte de seu poder, como o mocinho do desenho, cujo poder vem da espada, ou o deputado, nosso representante, cujo poder viria de nós, o povo. Representação transcendental do poder afinada com a filosofia idealista de Platão e com todos os discursos, filosóficos ou não, que pretendem legitimar alguma forma de dominação e seus símbolos, mas como os desenhos animados, uma balela, engodo essencial à dominação. Maquiavel percebeu isso. Ele não pensou o poder a partir de uma perspectiva de sua legitimação. Para ele, isso não faria sentido, pois todo discurso de legitimação nada mais é que um discurso dirigido aos súditos e que torna possível a sua dominação. Esta forma de pensar o poder rendeu-lhe não só a consagração filosófica, como também uma condenação moral histórica. Tornou-se adjetivo pejorativo. Maquiavélico é ser ardiloso, traiçoeiro, perigoso. Coisa que mafioso, que usurpa poder para usá-lo de forma ilegítima. Outro filósofo também pagou caro por contrariar ao mesmo tempo todos os discursos de legitimação do poder. Bento de Spinoza, no Tratado Teológico Político, afirma que todas as religiões são apenas instituições políticas e, como tais, servem apenas para legitimar uma forma qualquer de dominação. Lançou as bases da moderna teologia, onde os textos sagrados das religiões são lidos como discursos datados de uma época específica, dirigido para um povo específico e formulado por um líder. Legitimar uma relação de poder é seu objetivo. Deus não tem nada a ver com eles, os homens é que têm. Ganhou excomunhão, tornou-se maldito por todas as grandes religiões. Mas voltemos a Maquiavel, primeiro denunciante dos discursos de legitimação como enganosos. Disse em sua obra mais conhecida, O Príncipe: como minha intenção é escrever o que tenha utilidade para quem estiver interessado, pareceu-me mais apropriado abordar a verdade efetiva das coisas e não a imaginação. Muitos já perceberam repúblicas e monarquias jamais vistas e que nunca existiram na realidade. De fato, a maneira como vivemos é tão diferente daquela como deveríamos viver que quem despreza o que se faz pelo que deveria ser feito aprenderá a provocar sua própria ruína. Os discursos de legitimação do poder têm sua utilidade para o governante, que é manter os governados sob seu controle, submetê-los pela sua crença em sua realeza. Mas Maquiavel deixa claro o quanto é perigoso que o governante nele acredite. Se uma filosofia legitimadora do poder é discurso dirigido aos súditos, para os governantes, o melhor seria atentarem-se para os discursos que explicam como o poder é obtido e mantido. Uma perspectiva sociológica, portanto, lhes cairia melhor. Mas por quê? Simples. Imagine uma mulher bonita que desde a infância é chamada de princesa, lindinha, teteiazinha e melosidades do gênero. Imagine se essa menina realmente acreditasse que é bonita por natureza ou graça divina e que, portanto, sua beleza inquestionável durará para sempre. Não verá necessidade de cultivar a própria beleza. Desleixada, será tida como feia, mas não acreditará no que lhe dizem. São cegos que não veem que sou princesa. Este simples pode parecer meio absurdo, mas percebam, em primeiro lugar, que tem gente que é assim mesmo. Em segundo, ele fica menos estranho se imaginarmos alguém poderoso em vez de belo. Quantos não perderam o poder porque subestimaram a situação em que se encontravam? Quantos não caíram do cavalo porque superestimaram as próprias forças, o próprio poder? A história está repleta de exemplos assim. O poder é algo que se conquista e se mantém com muito esforço. Não é uma dádiva natural, como os discursos legitimadores fazem crer. É preciso uma grande disposição de espírito para ser virtuoso no jogo da dominação. Disposição essa que Maquiavel chamou de virtu. Virtu é virtude em latim, mas ninguém traduz para que não se faça confusão com o sentido mais comum atribuído à expressão virtude, uma boa disposição de espírito, ser bom, confiável, generoso, corajoso e assim por diante. Todas boas qualidades. Para Maquiavel não é bem assim. Ter virtu é ser conhecedor do que é necessário fazer para se conquistar e manter poder,
e, ao mesmo tempo, impetuoso o suficiente para levar a cabo o que sabe ser necessário para tanto. O poder é resultado de um empate, de uma guerra. Tanto é que Maquiavel chega a afirmar que o conhecimento mais importante que um príncipe deve ter é a arte da guerra. Não que ele vá necessariamente comandar exércitos em batalhas, mas porque na política tudo é guerra. Tanto na guerra quanto na política é preciso ter virto. Um bom soldado deve saber quando e onde atacar para causar o maior estrago ao inimigo sem comprometer em demasia suas próprias forças. Também o soberano deve saber, de forma realista, quais os pontos fracos dos seus inimigos políticos, como atacá-los para subjugá-los. Ambos também devem, sabendo o que é necessário fazer, ter a coragem de fazê-lo. A coragem de matar, enganar, trair, dissimular. Tudo em nome da glória, tudo em nome do poder. Chocados? Não fiquem. Maquiavel não é um sádico que nos incentiva à vilania a qualquer preço. Ele é apenas um realista. Alguém que acredita que a política é o que é porque o homem é o que é. Somos seres desejantes e, como tais, desejamos conjuntamente benefícios escassos, assim como rejeitamos conjuntamente os malefícios abundantes. Em suma, apenas uns poucos podem se dar bem na vida, e ainda por cima é preciso que, para isso, uma multidão se dê mal ou não se dê tão bem. Outro dia, vi um economista dizer que uma taxa de desemprego em torno de uns 5 a 10% não é só aceitável, como desejável numa economia em desenvolvimento, pois é preciso ter mão de obra ociosa para ser contratada no momento em que o mercado precisar. Do contrário, a expansão econômica seria prejudicada. Fácil aplaudir estando empregado. Quero ver o que o desempregado acha disso. O fato é que todos querem benefícios e ninguém quer malefícios. Para ter uns e fugir dos outros, competimos com nossas armas. Uns chegarão lá, no topo. Serão os poderosos, mas para isso terão que causar danos a outros. No mínimo, terão que passá-los para trás. Em suma, somos assim, desejantes e competitivos. A política nada mais é do que um reflexo disso. Podemos querer e alcançar tudo, só não podemos deixar de desejar. Por isso, o poder será sempre o resultado de luta e não de harmonia. Façamos também uma breve justiça a Maquiavel. Ele ficou famoso pela frase: os fins justificam os meios. Ela tornou-se a frase de para-choque do caminhoneiro maquiavélico, colorário do despotismo, do uso indiscriminado e violento do poder para a satisfação das próprias vontades. Esta frase é interpretada como se Maquiavel tivesse dito que, tendo em conta o que se deseja, tudo é válido, como se Maquiavel fosse um idealista, para que o ideal é que qualificaria alguma atitude. Mas Maquiavel não era um idealista, tampouco disse a maldita frase. Ela é uma tradução, dentre tantas outras possíveis, de um trecho que não encontra a tradução literal do italiano do começo do século XVI para o português. Em cada tradução de O Príncipe, a frase é dita de maneira diferente. Para melhor julgá-lo, é preciso saber que raciocínio ela conclui. Ela aparece no final do capítulo 18, em que Maquiavel tenta responder se um príncipe deve manter a palavra empenhada, que os cavalheiros devem fazê-lo, não há dúvida, mas e o príncipe? Maquiavel acha que não. As regras morais que valem para os homens comuns não se aplicam ao soberano no exercício do poder. A ética do poder seria diferente da ética comum. Pessoas comuns, por princípio, agem com liberdade, se escolhem seguir uma religião ou dieta, cumprindo como norma de conduta moral os seus princípios, fazem-no porque assim o quiseram. Poderia ter escolhido outra religião, outra dieta. No caso do homem poderoso, as coisas não se passam assim. Imagine um soberano cristão, que teria por dever ético-religioso o oferecimento da outra face quando esbofeteado. Tomaria um segundo tapa, mais feliz, porque seguiu o princípio cristão do pacifismo. Mas trazendo o exemplo para a gestão do Estado, isso significa que, se as fronteiras do Norte forem invadidas, deverá desguarnecer as do Sul também? Quando fazemos algo em nossa vida privada, essas ações geram consequência apenas para nós mesmos. Mas quando somos soberanos, quando exercemos poder sobre os outros, as consequências de nossas decisões afetam a muitos, se não a todos. Na vida privada, podemos agir segundo princípios rígidos, pois nós é que sofremos as consequências boas e más de nossas ações.
Mas quando somos governantes, não podemos nos dar ao mesmo luxo. Devemos observar as consequências de nossas ações, pois elas afetam aos outros. A isto chamamos de responsabilidade. É a responsabilidade que Maquiavel tenta chamar o príncipe. É dizer que o poder traz consigo responsabilidades. Hoje isso é uma obviedade, mas não era ao tempo de Maquiavel. Os príncipes, crentes nos discursos que legitimam seu poder, achavam-se acima das leis. Se Deus foi quem lhes deu o poder, então somente a ele devem obediência e respeito, e enquanto o próprio não vier exigir satisfações, fazem o que querem. Isto é agir de forma irresponsável, é não respeitar a ética do poder, é não perceber que serão julgados, não por tribunais e leis, posto que são os próprios príncipes que fazem as leis e julgam, mas pelas consequências de suas ações. Tempos depois de Maquiavel, Weber disse o mesmo, que existem duas éticas, a da convicção e a da responsabilidade. Ninguém o chamou de capeta só por causa disso. Já Maquiavel teve sua obra condenada como herética pelo Concílio de Trento. Eram outros tempos. Mas o que importa para nós é, em resumo, a perspectiva que Maquiavel inaugura sobre o poder, perspectiva mais de cunho sociológico e preocupada, portanto, em demonstrar como o poder é exercido, a verdade efetiva das coisas, como coloca o próprio Maquiavel, discurso voltado para o soberano e não para o súdito. Ao apresentar regras sobre como conquistar e manter poder, Maquiavel também deixa claro algo até então inédito, que o exercício do poder não é propriamente um ato de liberdade. Se o fosse, não fariam sentido lições de como conquistar e manter o poder. Os discursos de legitimação acabam dando ao poderoso a ideia de que ele é livre no exercício do poder, de que o poder, se tratando como algo que já se tem, por natureza ou concessão, tornará legítimo e válido tudo o que fizer. Engano. O exercício do poder é uma arte reativa. Reage-se aos desafios que vão surgindo na luta pela manutenção e conquista do poder, como na guerra, onde cada decisão é tomada em razão de cenários específicos, riscos e possibilidades, onde toda avaliação é de custo e benefício, onde não há nenhuma garantia de sucesso. Deus não está do lado do incompetente, nem do talentoso. Não está do lado de ninguém na luta pelo poder. É cada um por si, e somente os mais virtuosos é que alcançarão algum sucesso. Com isso, encerramos o capítulo. Para ficar mais inteirado, você pode proceder com algumas leituras. Primeiro, A República, de Platão, depois Maquiavel, O Príncipe. E um livro de um tal Júlio Pompeu, Somos Maquiavel.